Olá, meu nome é Francine, eu sou pneumologista aqui na Clínica Sartor e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre vape. O que é o vape? O vape é um dispositivo eletrônico para fumar. Ele está no mercado desde 2012, a gente hoje está na 4ª geração do vape. Ele inicialmente foi uma proposta da indústria do tabaco para que fizesse a transição para o indivíduo que usava o cigarro convencional e a cessação do tabagismo. Hoje a gente sabe que não é bem assim. O que tem no vape? O vape, primeira coisa, ele tem nicotina, em semelhança ao cigarro convencional, porém em maiores quantidades. Além disso, existem algumas substâncias que são responsáveis pela produção do vapor, então dessa aerosolização da nicotina, e pode ser adicionado também alguns sabores, alguns flavorizantes. Vale ressaltar que esses flavorizantes eles nunca foram testados para serem inalados, eles são liberados para o consumo nos alimentos, mas eles nunca foram autorizados a serem adicionados em substâncias para inalação. Então existe um risco muito grande relacionado tanto aos vapores quanto aos sabores que são adicionados no vape. Em relação à nicotina, os riscos eles são sabidamente conhecidos, né? E aí o vape, em relação ao cigarro convencional, ele tem mais nicotina. É como se um vape fosse igual a 5 maços de cigarro. Então a gente está falando de uma grande quantidade de nicotina, em consequência, uma grande possibilidade de adição. Então o vape, em semelhança ao cigarro convencional, ele contém nicotina e por conter nicotina, ele causa dependência. Ele tem mais nicotina do que o cigarro convencional, mas isso pode variar a depender do vape que é comercializado e que é consumido, tá? Mas em média eles possuem muito mais nicotina do que o cigarro convencional. Pela presença da nicotina, isso gera dependência e além da dependência, aumentam os distúrbios neuropsiquiátricos, principalmente de ansiedade, insônia e depressão. Além disso, também aumenta o risco, pela presença da nicotina, de eventos cardiovasculares como infarto, AVC, aumenta a chance de hipertensão, aumenta também o risco de convulsão. Em relação aos problemas respiratórios, a gente sabe que os vapores presentes no vaping, eles aumentam o risco de asma, que é a bronquite, e aumentam o risco de DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, a semelhança do cigarro convencional. Então, o vaping, diferente do cigarro convencional, que faz basicamente efeitos a longo prazo, o vaping pode fazer também efeitos a curto prazo. Até 2019 foram contabilizados 68 casos de morte entre americanos relacionados ao uso agudo do vape. Então, basicamente, essas substâncias, principalmente os vapores, eles podem induzir lesão pulmonar aguda. Então, essas lesões pulmonares agudas, a semelhança à insuficiência respiratória que a gente conhecia da Covid, elas podem levar o indivíduo a ir para UTI, ser entubado, ter danos irreversíveis no pulmão e levar inclusive à morte. Então são quadros absolutamente graves e que podem ser preveníveis com a não comercialização e o não uso do vape. A fumaça do vaping é quente também, é diferente um pouco da combustão, mas tem essa aerosolização que pode fazer dano à via aérea também. E aí vale ressaltar que nos ambientes, da mesma maneira em que não é permitido pela legislação o uso do cigarro em ambientes fechados, não é permitido o uso do vaping. Mais do que isso, a Anvisa não autoriza a comercialização, a venda e o uso do cigarro eletrônico. Então, vender cigarro eletrônico é crime. Infelizmente, a gente sabe que essa regulamentação ela não é tão colocada em prática, é fácil comprar cigarro eletrônico, mas isso não significa que ele não faz mal, que ele é inofensivo. Então, como outras substâncias que não são regulamentadas pela Anvisa, a gente não sabe exatamente o que tem lá dentro. Algumas análises, elas demonstram a presença de ferro, alumínio, níquel, que são absolutamente tóxicos ao pulmão, que podem causar fibrose pulmonar, inclusive, e que estão presentes ali naquele dispositivo, no dispositivo eletrônico para fumar, um pouco pela falta de regulamentação e um pouco porque essas substâncias também elas ajudam a aerosolizar a nicotina e ajudam no sabor do vaping. Fumar cigarro eletrônico é melhor do que fumar cigarro convencional? A resposta é não. Os dois têm nicotina, mas os vapores e os flavorizantes do cigarro eletrônico também fazem muito mal à saúde, agudamente e cronicamente. E será que existe tratamento para um paciente que começou a usar vaping, principalmente os jovens que
que têm sido levados, da mesma maneira que os jovens da década de 50, da década de 60, começaram a fumar cigarro convencional porque era glamouroso, porque eles desconheciam os riscos. Hoje os jovens eles usam cigarro eletrônico porque também existe toda uma rede de jovens que vem usando, o número, inclusive dentro de escolas, tem aumentado, e muito se desconhece dentre os jovens dos riscos do cigarro eletrônico, apesar de na comunidade científica isso ser um tanto quanto claro já desses riscos. Então a questão é, será que o cigarro eletrônico, ele, num indivíduo que já vem fazendo uso, tem tratamento, esse vício, essa dependência? E a resposta é que sim. Da mesma maneira que o cigarro convencional, um tratamento medicamentoso orientado, associado a um aconselhamento psicológico, é possível de tratar essa dependência. Da mesma maneira que o cigarro convencional é uma dependência química, uma dependência psicológica, então necessita de um segmento, mas sim, tem tratamento. Uma dúvida que aparece frequentemente para mim no consultório é: será que tem um nível seguro? Será que usar só na balada? Será que usar só quando consome álcool é seguro do vaping? Não, não é seguro, tá? Não existe uma dose segura do vaping. Esses vapores, eles podem, mesmo em pequenas quantidades, serem absolutamente tóxicos para o pulmão em indivíduos suscetíveis. Então, é melhor não arriscar, é melhor não se submeter a esse risco da inalação dessas fumaças. Então, basicamente a ideia aqui era tirar algumas das principais dúvidas relacionadas ao dispositivo eletrônico para fumar. E se você fuma algum desses dispositivos, ou conhece alguém que fuma alguns desses dispositivos, é importante entender que eles são perigosos e que você pode contar sim com ajuda médica e psicológica para cessar o vício, tá? A gente aqui da Clínica Sartor está à disposição para te ajudar nesse caminho, combinado? É isso, tchau, tchau!